Vocês estão felizes? Eu me emociono, né? Quando fala de criança e comida, é forte demais. Estou sentindo uma presença de Deus muito especial nessa noite. E eu quero chamar aqui em cima o apóstolo Agostinho, que a gente ama ele tanto nessa casa. Trouxe uma palavra. Vamos ficar em pé para aplaudir a Jesus. Apóstolo, a casa é sua. Deixa Deus te usar. Amém, glória a Deus. Se esta é uma noite profética, eu quero profetizar que essa é uma noite de cura, só que de cura de alma. Hoje Deus vai mexer em você do lado de dentro. Reclina na tua fronte, meu Deus e meu Pai. Obrigado, porque já está tudo preparado. A mesa já está posta. O pão já está partido. E agora nós queremos comer do teu alimento. Recebemos com ação de graças a porção da palavra que nos é dada hoje. E aquilo que o Senhor quer fazer. A cura. Os milagres. O sobrenatural se manifeste nesse lugar. Obrigado. Obrigado por uma igreja tão viva. Como nós precisamos, Senhor, de igrejas vivas. A religião matou tantas igrejas. E como é bom quando a gente chega num lugar e a gente desfruta de um ambiente onde há vida. Te bendizemos pelos teus filhos que estão aqui. E agora pedimos a inspiração do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Sente-se, meu irmão, por favor. Uma alegria poder estar um pouquinho aqui com os apóstolos Pedro e Sara. Deus sabe o amor que eu tenho por eles. São uma esperança para essa geração. Deus é um Deus de mistério. E Deus está se movendo, Deus está trabalhando. E eu creio em tudo que o apóstolo Pedro Medina falou aqui. Tudo isso que foi declarado aqui, eu creio. Eu ainda há pouco falava com ele. Irmãos, pensa comigo. A gente fala daquilo que vê. A fé nos permite ver o invisível e crer no incrível. E quando ele fala, nós vamos ter 20 o quê, filho? 20 mil igrejas. A gente vai ter, não sei, 10 mil pessoas na universidade. Irmãos, se o apóstolo Pedro Medina já viu isso, agora vamos olhar do ponto de vista de Deus. Deus está olhando para você. E o que é que Deus olha em mim e em você? A minha fé. O que Deus olha em mim e em você é a fé. É a fé que move o coração de Deus. Sempre foi assim. O que move o coração de Deus não é choro, não é lágrima, é fé. Agora Deus está olhando. E você diz assim: nós vamos conquistar para o reino de Deus 20 mil igrejas. Vamos estabelecê-las. Nós vamos... Deus não vai dar isso para vocês? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se Deus der isso para vocês, Ele já está
em falta com vocês. Se Deus der isso para vocês, Ele já está devendo para vocês. E a Bíblia diz que Ele não deve nada para ninguém. A Bíblia diz que Ele é capaz de nos dar abundantemente mais do que pedimos e pensamos. Então, se alguém aqui foi capaz de pedir e de pensar, se o que Deus der para vocês é o que vocês pediram e pensaram, Ele já está em dívida com vocês. Agora, quem tem fé se move, não é? Isso é uma coisa que eu admiro, em gente que se move por fé, porque tudo é muito estratégico, porque isso poderia ser só uma retórica, podia ser só uma frase de efeito, só podia dizer, nós vamos formar 20 mil igrejas, mas para formar 20 mil igrejas, eu tenho que ter 20 mil pastores, mas para ter 20 mil pastores, eu preciso de uma exousia, não é verdade? Então existe um projeto de construção, alguma coisa está sendo construída para que isso aconteça, e vai ser assim. Então bendito seja Deus, que vai abençoá-los com tudo que vocês já estão vendo, e Ele ainda vai surpreender vocês. Amém? Muito bem. Quando eu estive aqui no CIES, o apóstolo Pedro me deu a honra de ministrar para os formandos como uma espécie de paraninfo da turma, né? E eu ministrei uma palavra sobre as vestes de José, as 7 vestes de José. Amém? Vocês se lembram? Quem estava lá? Olha, tinha bastante gente lá. Quem não estava, pode depois, deve ter gravado isso aí, né? Eu acho que vale a pena você ver. E hoje eu quero falar sobre os 7 choros de José. Eu falei sobre as 7 vestes, hoje eu quero falar sobre os 7 choros, porque a Bíblia narra 7 momentos em que José chorou. E os 7 choros de José são choros para cura. Diga, o choro cura. E nós precisamos de cura. Muita gente tem dificuldade com o choro, tem medo de chorar. Dizem que homem não chora, não é? Mas hoje Deus vai mexer com você. E hoje eu quero liberar a unção do choro aqui. Porque existe a unção do riso, né? Existe todo tipo de unção, né? Mas a unção do choro, o choro da cura. Eu quero ler um texto, por onde eu vou começar. Gênesis 41. Da outra vez foi mais bonito isso aí, mas tudo bem. Gênesis 41. Agora dessa vez foi melhor. Gênesis 41, versos 51 e 52. Gênesis 41, 51 e 52, nós lemos assim: esse é um texto longo, né? Capítulo longo. Os filhos de José. José teve 2 filhos no Egito. O primeiro, José, deu o nome
de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Diga: de todo o sofrimento e de toda a casa do meu pai. Mas o texto continua e diz: o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. A história de José é a história de um drama familiar. A família é um ambiente muito interessante. Porque quando Deus nos deu uma família, é porque Deus queria nos tratar. E porque Deus queria nos aperfeiçoar e nos colocar para a vida. A família é um ambiente onde a gente aprende tudo. As famílias hoje são menores, mas os irmãos, imaginem as famílias maiores, com 8 irmãos, 10, 12 irmãos. O cara entendia de tudo, ele sabia, não é, economia, ele sabia se defender, ele sabia disputar o carinho do pai, o carinho da mãe. Ele tinha que sobreviver dentro daquele ambiente, onde tudo era dividido, tudo era compartilhado. Havia discussões, havia confusão, havia ciúme, havia tanta coisa, e você tinha que sobreviver dentro desse meio, porque ali você está sendo preparado para a vida. A família é esse ambiente. Mas a família é um ambiente onde Deus nos trata. Diga: trata. É muito importante você entender a diferença de ser treinado e ser tratado. Essa é a nossa dificuldade com o mundo coach, porque o mundo coach ele treina, mas não trata. A gente precisa de treinamento? Sim, é bom treinamento. Mas tratamento vem de Deus. Deus não treinou Davi. Davi venceu Golias com as suas habilidades. Davi treinou sozinho, lembra? Ele ficava lá o dia todo no pasto, jogando pedra com o estilingue dele, com a funda dele. Deus não precisou treinar Davi para enfrentar Golias, mas Davi precisou ser tratado para que ele pudesse ser o rei de Israel. Então ele teve que esperar mais de 10 anos até que ele estivesse devidamente tratado para assumir o reino. Porque Deus nos trata, e tratamento é uma coisa que dói. Tratamento machuca às vezes, tratamento marca. E se a gente pudesse fugir, a gente fugia dos tratamentos. Mas o diabo é muito astuto. Por quê? Porque dentro do ambiente de família, aonde Deus está nos tratando, o diabo está nos ferindo. Existem algumas coisas que são meio simultâneas, sabiam? A Bíblia diz que o Deus que faz a ferida é o Deus que cura. Agora o diabo, ele precisa de uma ferida na vida de um homem e de uma mulher de Deus, porque senão ele não tem êxito. Deixa eu dizer outra coisa importante para você. Por onde que o diabo entra na nossa vida? Diga: o diabo entra na nossa vida pelos orifícios. Para quem não sabe o que é orifício, é buraco. Quais são os buracos do teu corpo? Diga: o diabo entra pelos olhos, pornografia, amém? O diabo entra pelos ouvidos, cuidado, ouvidinho no que ouve, amém?
O diabo entra pela boca. Olha o que você põe na boca. Olha a glutonaria também. O diabo entra pelo nariz. Tem muita gente cheirando muita coisa aí, né? O demônio entra. Entra pelas genitárias. Entra. Mas você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Os teus olhos estão consagrados a Ele. Os teus ouvidos consagrados a Ele. A tua boca. As suas genitárias, elas são para o uso lícito. Amém? Então o diabo não tem por onde entrar. Ele vai entrar por onde? Então ele vai precisar abrir uma ferida em você. É o único meio. Porque todas os outros orifícios já estão fechados. Então ele vai fazer uma ferida. Ele vai rasgar você. Porque através daquela ferida, ele entra. Por isso, meus irmãos, que a gente é tão afrontado por ele. E ele vai usar tudo que ele puder, quem ele puder, o que ele puder fazer. E aqui nós temos um homem de Deus. Um menino, um jovem, um adolescente, 17 anos de idade ele tem aqui. Ele é muito amigo do pai, o pai o ama mais do que os irmãos, porque é o filho da mulher que ele amava, a Bíblia diz. Mas ele é um adolescente, como todo adolescente, ele não tem ainda toda a maturidade. E ele leva muita notícia dos irmãos para o pai. Em outras palavras, ele é um pouco fofoqueiro. Isso incomodava os irmãos demais. Além do ciúme, do pai gostar mais dele do que dos outros. E aí eu estou falando de família. Você imagina que você é de uma família onde o seu pai gosta mais do seu irmão do que gosta de você. E isso já é uma ferida que pode ser aberta na vida de alguém. Aqueles irmãos estão feridos. Os irmãos de José estão feridos. Porque tem um pai que gosta mais de um irmão ou mais de um filho do que dos outros. E isso gerou uma ferida no coração dos irmãos. E onde é que o diabo entra? Na ferida que foi aberta. E ali ele começa a trabalhar. Mas José era um visionário. José era um homem que Deus já havia escolhido para ser um libertador de Israel, para salvar as nações e para trazer o protagonismo de Israel como salvador das nações, porque Jesus viria desse povo. José era menino bom, acreditava em Deus, acreditava nos sonhos de Deus, acreditava no que Deus falava para ele, e ele revelava isso para os seus irmãos. Mas quando você está perto de uma pessoa que tem uma ferida aberta, o teu sonho é uma afronta. Uma pessoa ferida não compartilha os sonhos dos outros. Uma pessoa ferida não compartilha as alegrias dos outros. Mas o diabo precisava abrir uma ferida em José. Porque ele já havia aberto uma ferida nos irmãos, mas em José ele não tinha aberto uma ferida ainda.
Então ele criou um esquema, ele bolou um plano, e ele então decidiu instigar, estimular os irmãos de José a matá-lo. José foi colocado dentro de uma cisterna, e se não fosse Rúben, José estaria morto. Mas Deus usou Rúben para dizer: não vamos fazer isso com o nosso irmão, não vamos matá-lo, vamos achar outra solução. E aí ele foi vendido para os egípcios. Agora José está no Egito, presta atenção. Mas José está sofrendo, existe uma ferida aberta em José. A ferida de José não está fechada. A ferida de José está aberta, e acredite, qualquer um de nós, não tem maior nem menor, nem grande nem pequeno, nem bom nem ruim, que não possa ser ferido. E José foi ferido. E José carregava a ferida. Isso é tão nítido que quando nasce o seu primeiro filho, ele põe o nome dele de Manassés. Ele diz: porque o Senhor me fez esquecer, não só do que eu sofri, mas da casa do meu pai, da casa. Não só do sofrimento, mas da casa. Mas será que isso era verdade? Porque às vezes a gente mente para a gente. Porque às vezes a gente mente que está curado de coisas que nós não estamos. Às vezes a gente diz que já está curado de uma coisa que a gente ainda não foi curado. Às vezes a gente diz que foi curado de uma mágoa que a gente ainda carrega, e que a gente vai carregando ao longo do tempo e dos anos. E você diz: eu já fui curado, aquilo passou, isso ficou lá atrás, isso ficou no tempo. E não ficou. Porque toda ferida precisa ser fechada. Toda ferida precisa ser curada. E deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo não cura ferida. Sabia disso? Alguém diz assim: o melhor tratamento é o tempo. Lê do engano. O tempo não cura ferida. Assim como o tempo não nos exime de pecados. Se você pecou há 50 anos atrás, o seu pecado está vigorando ainda. Sabe quando é que você se livra do pecado? Quando você confessa. O pecado perdoado é o pecado confessado. O pecado não prescreve. Aí eu pequei há 10 anos atrás. Não, se você pecou há 10 anos atrás e você ainda não confessou, não resolveu, o pecado está vigorando. E assim são as mágoas. Eu já esqueci isso aí. Isso foi lá atrás, passou. Mas aí, nós vamos para o texto bíblico. Vamos para o primeiro choro de José. Tudo bem, irmãos? Até aqui? Então nós vamos para o primeiro choro de José. Gênesis 42, 21 a 24. Gênesis 42, 21. Até o verso 24. Eu vou ler do verso 20, só para vocês pegarem um pouco mais do contexto. Trago-me, porém, seu irmão, caçula,
Que momento é esse? É o momento em que os irmãos de José vão buscar comida no Egito. E José os encontra. Mas José ainda não sabe o que fazer. Acendeu agora, né? No coração dele. Agora ele começa a descobrir que aquilo que aconteceu lá atrás não morreu. E ainda tem alguma coisa ardendo no coração de José. Aí José diz assim: vai lá e traz o irmão de vocês. Vamos lá. Então disseram uns aos outros: certamente somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Olha, presta atenção no que está acontecendo, porque isso aqui é importante. Os irmãos estão lá atrás de comida. Aí José diz: vai lá e traz o irmão caçula de vocês. Nesse momento, os irmãos não sabem que José é o irmão deles. Os irmãos não estão identificando ainda que José é o irmão deles. E eles estão fazendo um comentário agora na frente de José, sem saber que José é José. Amém? Então eles dizem assim, eles disseram uns aos outros: certamente somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não pecassem contra o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Amém? Ele se retirou. Que choro é esse? Diga: esse é o choro da confissão. É interessante, né? José está ali. Se chorou porque doeu. Sim ou não? Ué, mas ele falou que o Senhor lhe fez esquecer. Por que chorou? Porque José não sabia os detalhes. Agora os irmãos estão diante dele, e os irmãos estão confessando o pecado deles. Agora José observa que os irmãos também estão angustiados por aquilo que fizeram. José está observando que os irmãos estão vivendo a dor de terem feito a besteira que fizeram, assim como ele também vive a dor de ter sido a vítima disso. E agora ele ouve os irmãos confessarem. É como se os irmãos estivessem dizendo para José: nós não devíamos ter feito com você o que nós fizemos. Nós erramos com nosso irmão. Ele não sabia que Rúben havia defendido ele. Veja só, no coração de José, ele ainda tinha também o ressentimento de Rúben, mas agora ele ficou sabendo que Rúben não participou disso. Então aquilo começou a ser esclarecido. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos: a cura começa aqui. A cura começa quando as coisas são esclarecidas. Ele ouve os irmãos dizerem: nós fizemos e nós erramos quando fizemos.
Isso foi importante. O processo começou. Aquilo que parecia morto reviveu e o fogo acendeu de novo. José sai, ele chora. Doeu. Mas José continua. No capítulo 43, verso 27, ele vai chorar de novo. Esse é o segundo choro. 43, perdão. 43, verso 27. Diz assim: ele então lhes perguntou como estavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O irmão e o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: o teu servo, o nosso pai, ainda vive e passa bem. Em seguida, curvando-se, prostrou-se diante dele. Olhando ao redor e vendo Benjamim, o seu irmão e filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? Ele acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar. Haja lugar para José, irmão. Ele já foi achar outro lugar. E ele saiu correndo, como se uma pessoa tivesse uma dor de barriga, já viu? É? Ele foi correndo para um lugar e entrando em seu quarto, chorou. Uau! Ele não conhecia seu irmão. Ele não conhecia ainda Benjamim. Porque quando ele saiu, Benjamim não tinha nascido ainda. Benjamim nasceu depois. Ele nunca tinha visto seu irmão e agora ele vê, é um menino. Imagina a emoção, é o irmão, meu irmão, é da minha mãe, de Raquel. Mas sabe uma coisa, irmão, interessante? Olha o que a mágoa faz. A mágoa nos separa das pessoas que a gente ama. Diga comigo, a mágoa nos separa das pessoas que nós amamos. Veja só, a mágoa que José tinha dos irmãos afastou ele do pai que ele amava. José amava seu pai? Sim. Amava pouco, amava muito? Amava muito. Mas por causa da mágoa dos irmãos, ele nunca foi atrás do pai. Ora, José já não era o todo-poderoso do Egito? Foram 7 anos de abundância, não foram? E durante 7 anos ele não estava no comando? Agora já foram 2 anos de escassez. Então já são 8 anos, não, 9 anos, que José está comandando tudo no Egito. Em 9 anos, ele nunca se preocupou em ir em procura do seu pai. Em 9 anos, ele não deu nenhum passo na direção de ir para saber se seu pai estava bem, estava mal, se estava vivo, se não estava, ainda que amando o pai. E sabe por que ele não foi? Porque ele não estava curado. Ele não foi porque ele ainda tinha mágoa. Sabe, irmãos, eu percebo que muita gente abandonou pai, já abandonou mãe, já abandonou pessoas que amam,
porque tem alguém junto lá que ela tem tristeza, tem algum sentimento ruim, uma mágoa. Ah, pastor, uma irmã me disse, eu amo meu pai, tenho muita saudade, mas eu não vou lá porque eu não gosto da minha irmã. Quem cuida dele é minha irmã, eu não gosto dela. A minha irmã me fez muito mal. Não gosto da minha irmã. E porque eu não gosto dela, eu me afasto de alguém que eu amo muito, que é meu pai. Como é que é possível isso? Esse é o poder da ferida que foi aberta. Então a gente precisa entender até que ponto essa mágoa que você carrega, essa tristeza, essa ferida que foi aberta em você, está te afastando de pessoas que você ama. Às vezes é um filho, um tio, alguém que foi muito importante na tua vida, até mesmo um pastor, um profeta, um homem de Deus, alguém. E por alguma mágoa, por a mágoa de alguém, ou por ter que ir para o ambiente onde aquela pessoa que você não gosta está lá, você se afasta. E você perde de usufruir da pessoa que você ama e você não se relaciona mais com ela. Então José agora, quando ele vê o irmão dele, ele vai para um lugar e ele começa a chorar. Eu acho que o choro de José, bom, eu estou dizendo eu acho porque eu acho mesmo, a Bíblia não fala isso, isso é da minha cabeça, mas eu acho que José, quando abraçou o irmão dele, pensou, quanta coisa eu perdi, quanto tempo longe de casa, quanta coisa eu não vi acontecer. Agora eu olho, vejo que eu tenho um irmão, ele já está grande, e o meu pai está vivo ainda. Teu pai está vivo. E aí imagina, meu Deus, o meu pai que eu amo, que fez uma túnica para mim, meu pai que está vivo e eu estou aqui e não consigo me comunicar com ele. O que está acontecendo? Mas por que isso? Porque tem uma mágoa que ficou de uma história do passado que não foi cuidada, não foi tratada e não foi curada. Mas tem um terceiro choro. Diga para a pessoa que está ao seu lado, vai dar tudo certo. O terceiro choro é no 45. Capítulo 45, Gênesis 45. Eu vou ler do verso 1 em diante. Olha o que o texto diz. A essa altura, José já não podia conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou: saiam todos da minha presença. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E chorou tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou até o palácio de Faraó. Veja. Ora, ele não disse que estava tudo certo? Que o Senhor havia feito ele esquecer da casa dos seus pais? Todo o problema já estava resolvido? Não estava. Esse é o choro, irmãos, de uma coisa que estava guardada há tanto tempo. Agora ele olha para os irmãos, ele não pode mais continuar com a farsa. Ele precisa se revelar. E aí ele se revela, ele grita. E então José disse aos seus irmãos, presta atenção, no verso 3. Eu sou José. Meu pai está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos.
Quando eles se aproximaram, disse-lhe José: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Uau! Deixa eu parar aqui um pouquinho para você entender. Às vezes a gente não sabe lidar com a cura. A gente passa muito pano nas coisas, né? Essa expressão vocês conhecem, a gente passa o pano. Às vezes a gente não gosta de entrar na profundidade dos problemas. Mas o José chegou e disse assim: eu sou José. Ele declarou a sua identidade. Aí ele fala da posição dele: irmão de vocês. Quem vocês venderam como escravo para o Egito? Irmãos, não adianta a gente simplesmente chegar e querer curar com uma conversinha, entendeu? Ah, tá tudo certo, aquilo lá foi... Não, vamos conversar, vem aqui. Eu sou Antônia. Não sei se tem alguma Antônia aqui, mas não é para você não, irmã, viu? Fica fria. Eu sou Antônia, sua esposa. Tem que falar a posição. Eu sou Antônia, a sua esposa, quem você traiu com outra mulher. Porque, irmãos, é um negócio assim, olha, hoje é um tal, eu não sei se as mulheres estão tão carentes assim, o camarada trai a esposa, abandona a família, vai aí atrás de rabo de saia, fica 8, 10 anos fora, depois fica doente, volta para casa e ainda quer ser o chefe da casa. E tem uma tonta que recebe. E tem pastor que ainda fala, tem que receber, porque é legal receber. Não. Irmãos, o pecado... Olha... Oh, Jesus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se pode perdoar, vai vendo, sem restituição. Perdão tem restituição. A cruz foi restituição. Por isso que você é perdoado. O seu marido voltou? Senta aqui, meu bem. Eu sou Antônia. Olha para mim, eu sou Antônia. Agora minha posição, sua esposa. E você me traiu com outra mulher e você foi embora. Aí, o que você tem para me dizer? É ou não é? O filho pródigo, quando voltou para o pai, ele disse: pai, eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Me perdoa. Se o cara chegar pianinho assim, aí sim, né? Aí ele chega e fala assim: Antônia, me perdoa. Eu nem sou digno de ser chamado teu marido, pelo que eu fiz. Aí se você quiser perdoar, você perdoa. Espero que perdoe. Mas simplesmente, o cara veio e a Antônia falou: Deus me abençoou, Deus trouxe meu marido de volta. Mas como que ele veio? Daqui uns dias vai acontecer tudo de novo, ele vai embora. Vocês estão entendendo, irmãos? José tinha que dizer para eles o que ele disse: eu sou José, irmão de vocês.
E vocês são um sacana. Uns filhos de uma égua, que nem diz o pessoal lá do Nordeste, né? Vocês me venderam para o Egito. Vamos em frente, irmão. Vamos para o quarto choro. Olha que legal. Está tudo bem, hein, irmão? Posso continuar chorando aqui? Então, vamos lá. O 45 ainda, verso 12. Vamos para o verso 12 agora. Ele disse assim: vocês estão olhando com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam. Tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre Benjamim, o seu irmão, e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Olha que clima. Foi a primeira vez que eu chorei na Bíblia, irmãos. Nem a cruz me fez chorar como eu chorei quando eu li pela primeira vez esse texto. E tanto que isso me emocionou. Em seguida, beijou os seus irmãos e chorou com eles. Aí agora olha o que o texto diz. Só depois. Só depois do quê? De José abraçar e beijar os irmãos. Olha o que o texto está dizendo. Beijou a todos os seus irmãos, chorou com eles. Só depois os irmãos conseguiram conversar com José. Veja, até agora o texto já está acabando, o livro de Gênesis, e até agora eles não conseguiram conversar com José como irmão. Agora José foi ao encontro deles, pegou Benjamim, abraçou, beijou e começou a chorar. É o quarto choro. Aí depois abraçou os irmãos e beijou. Irmãos, diga assim comigo: o beijo sincero cura. Amém? Não é bom quando a gente, depois de restaurar o que está quebrado, você poder abraçar carinhosamente e beijar sinceramente, puramente aquela outra pessoa. Vocês observam como José está sendo curado? Mas é interessante que José vive um bom momento. Lembra que ele fala agora do seu segundo filho: o Senhor me fez prosperar na terra do meu sofrimento. E tem uma coisa importante em José, que isso nos serve de lição, que o fato dele ter carregado essa ferida tantos anos, essa ferida não lhe paralisou. Eu conheço muita gente paralisado por ferida, mas as feridas geradas em José não foram suficientes para paralisá-lo. José disse: o Senhor me fez prosperar aqui nessa terra, nesse lugar de sofrimento.
Por quê? Porque ali não era o lugar dele. O lugar dele era junto com o pai, com os irmãos. Mas nesse lugar de sofrimento, o Senhor me fez prosperar. E é muito melhor quando você vai buscar uma reconciliação quando você está bem, né? É ou não é, apóstolo Pedro? Você lembra de Esaú e Jacó? Jacó, quando foi se reconciliar com o irmão, ele foi bem, né? Ele foi bem de vida, ele já estava rico, ele já tinha muita propriedade. Aí ele chega lá para o irmão e já dá um monte de presente para o irmão. Ele vai se reconciliar com o irmão. Ele não chega para o irmão como um miserável. Olha o que vocês fizeram comigo. As feridas que vocês me fizeram acabaram comigo. Eu estou acabado, estou arrasado, não tenho nada. Minha vida é uma porcaria. Você está entendendo? Não. O Senhor me fez prosperar aqui, nesse lugar de sofrimento, o Senhor me fez prosperar. Mas hoje a cura chegou sobre a vida de José. E José está curado. É o grito. Bom, os outros 2 choros de José, eles são importantes, mas eu não vou considerá-los como cura. É o 5º choro e o 6º choro. O 5º choro é quando ele encontra o pai. Ele abraça o pai, ele chora quando ele vê o pai. É um momento de emoção. O 6º é o choro no dia que o pai morre. É o choro da perda do pai. E eu vou agora comentar o último, que está em Gênesis 50, 14 e 21. Gênesis 50. a 21. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Olha, tem gente que não está curada ainda aqui, né? Mas não é José não, mas tem gente aqui que ainda não está curada. Porque quando você não está curado, você fica ressentido. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos de Deus, ou os servos do Deus do teu pai. Quando ouviram o que lhe falaram, José chorou. É interessante porque aqui os irmãos confessam. Lá eles assumiram o pecado deles, no primeiro choro, mas agora aqui eles estão confessando para José que eles foram maus e que eles causaram mal a José. Aí, olha só, depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. José não passou pano não. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para mim o bem. Pode aplaudir o Senhor.
Ainda que tenha alguém planejando o teu mal, Deus está planejando o teu bem. Ele disse: o Senhor está planejando o meu bem. Aí ele continua dizendo assim: para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenham medo. Agora aqui, isso aqui eu acho extraordinário. Ele disse assim: por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Eu vou cuidar de vocês e eu vou cuidar das crianças de vocês. Isso é uma pessoa curada ou não é? Não tem ressentimento, não tem mágoa. Tudo foi tirado. Cada choro foi tirando um pouco. Aí ele diz assim: assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Uau! Esses são os 7 choros de José. Para quem quer saber o 6º e o 5º onde estão, o 5º choro está em Gênesis 46, 28, e o 6º choro no 50, verso 1. Agora, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Em que dimensão você se encontra? Onde você se consegue ver nessa história? Tem alguém que te magoou, tem alguém que te feriu, tem alguém que te humilhou, te diminuiu, te vendeu. Como é que você lidou com isso? Você enfrentou? Você respondeu? Você está deixando de usufruir da presença do seu pai, da sua mãe, porque aquela cunhada que cuida dele junto com o marido dela, teu irmão, você não vai com a cara dela, então você nem vai lá. Você ama seu pai, mas você não vai visitá-lo. Você ama sua mãe, mas você não vai visitá-la. Qual é a mágoa que você carrega? Que você já disse para você mesmo: já resolvi isso aí. Mas você não resolveu. Porque você não enfrentou a mágoa como você devia enfrentar. Você não declarou a sua identidade. Não se valorizou, porque quando eu declaro a minha identidade, eu falo de mim, eu me valorizo como ser humano. Quando eu falo que eu sou seu irmão, sou seu pai, sou seu marido, sua esposa, alguém, seu filho, eu estou falando da minha posição. E quando eu declaro o que me feriu, o que me machucou, eu estou te dando uma chance de arrumar, uma chance de consertar. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, como é que eu sei que é Deus que está falando ou o diabo? Como discernir essas duas vozes? Não é difícil. Por uma razão: o diabo sempre fala em generalidades. O diabo nunca fala especificamente. Um exemplo. O marido chega para a esposa e diz assim: não dá mais. Por quê? Porque a nossa vida é uma porcaria, essa vida não presta, porque está tudo ruim, está uma droga, está não sei o que lá. Um exemplo. Isso é generalidade. Agora, se a esposa ou o marido chega e fala assim: nosso casamento
Não dá mais. Porque eu chego em casa, você está vendo vídeo, como é que chama? Série. E toda vez é isso. Você maratona, é assim que eles falam, maratona, toda noite tem uma maratona de vídeo para assistir. A hora que você fala o problema, você dá uma chance para a pessoa arrumar. Não é isso? Se você não fala, não tem como, a pessoa não sabe. É generalidade. A Bíblia diz que o Espírito, ele é objetivo. Ele fala do nosso pecado. O diabo não. O diabo não fala do teu pecado. O diabo só fala que você é pecador. O diabo fala que você não presta. O diabo fala que Deus não te tolera. O diabo fala que Deus não gosta de você. O diabo fala que você vai se lascar porque você anda fazendo o que não presta. Ou coisas assim. Mas o diabo nunca fala objetivamente com você. Agora o Espírito Santo não. O Espírito Santo fala onde a gente cai. Foi aqui que você caiu. Esse é o teu pecado. Por isso que é muito importante uma pessoa que está magoada pela outra dizer para a outra especificamente por que ela está. Porque enquanto você não disser, talvez ela nem saiba. Eu vou encerrar contando uma história pessoal para acabar com esse choro. Alguns anos atrás eu sofri um acidente de carro. E machuquei muito esse rosto. Eu uso barba até hoje por isso, mais por isso. Eu acho que eu sou muito mais bonito sem barba, irmãos. Mas com o acidente eu levei mais de 200 pontos no rosto. E meu rosto tem muitas marcas aqui, tem muita cicatriz. E me irritava, porque toda hora chegava um e falava, o que é essa cicatriz? Outro tinha que estar contando a história. Eu falei, deixa a barba crescer, que eu não vou ficar mais contando essa história. O Senhor me fez esquecer. E eu não quero mais saber dessa história. Já foi, então está resolvido isso aí. Muito bem. Depois que eu sofri esse acidente, eu fiquei um tempo fora da igreja, tratando, fiquei uns 40 dias, estourou, perdi os dentes, eu uso uma prótese por conta disso. Só não perdi os olhos por um milagre. Bom, eu chego na igreja e eu tenho um amigo lá. Um cara que gosta de mim. Porque na igreja sempre tem quem gosta da gente, né? Não é muita gente, mas tem alguns, né? Tem alguns que gostam ainda da gente. Apesar da gente, tem. Aquele irmão sempre gostou de mim. Pensa num cara que me tratava bem. Eu chegava, ele fazia festa. Aí eu chego lá, depois desses dias, o cara começa a me evitar. Eu pensei, tem gato na tuba. É ou não é? Porque, por camarada me evitar, tem uma coisa errada. Chamei ele. Falei, fulano, vem cá. Está tudo bem? Ah, tudo bem, pastor. Eu falei, não estou achando você meio estranho, não é? Você sempre foi tão alegre comigo, tudo estou achando. Não, pastor, impressão sua, está tudo bem. Eu falei, de repente, está tudo bem? Eu estou exagerando nessa amizade aí. Passa mais um tempo, continua o mesmo problema. Aí eu chamei ele na minha sala. Entrei na minha sala, filho, com ele, falei, fulano, vem cá, entra aqui. Ele entrou, peguei a chave, fechei a porta, tirei a chave, botei no bolso, e falei, eu não saio daqui, nem eu nem você, enquanto você não falar o que está acontecendo. Ele falou, não, pastor, não está acontecendo nada. Eu falei, tá, alguma coisa está acontecendo. A gente fica aqui, falei, não tem problema, eu não tenho pressa. Eu sou pastor, pastor não trabalha, né? Então amanhã eu não vou fazer nada. Você vai ter que trabalhar, nós ficamos aqui. Meu filho,
meu filho na escola, alguém perguntou para ele assim, o que seu pai faz? Ele falou, não, meu pai não trabalha, meu pai é pastor. Eu falei, menino. Bom, eu chamei esse irmão e falei assim, meu irmão, vai, desembucha. Aí ele falou, não, pastor, é o seguinte, é que o dia que eu fui visitar o senhor, irmãos, eu todo quebrado, o cara vai me visitar. Eu tinha uma Brasília. Naquele tempo, Brasília, eu não vou falar de Brasília, que alguém pode se ofender, porque... É uma Brasília verde, irmãos, era verde, nem tinha amadurecido ainda, era verdinha. Eu tinha uma Brasília, e o acidente que eu sofri foi com essa Brasília. E por que eu sofri o acidente? Porque o alternador parou de funcionar, não carregou a bateria, e era noite e estava chovendo, um dia de carnaval. E no meio da chuva à noite o limpador parou, os faróis pararam, e o meu sobrinho que estava dirigindo ficou sem direção, daqui a pouco ele bateu atrás de outro carro. Aí eu disse assim para esse irmão, eu falei assim, filho, carro velho é assim mesmo. Carro velho sempre deixa a gente na mão, em algum momento ele deixa. Pronto. Ele falou, lembra o dia que o senhor falou isso? Eu falei, eu lembro. Foi que eu tenho uma Brasília, eu fiquei ofendido. Não, irmão, sinceramente. Você já pensou, o cara ficar ofendido com você, porque eu estou falando do meu carro. Eu falei que carro velho é assim mesmo, irmão, às vezes deixa a gente na mão. Ele magoou comigo, ficou ofendido. E eu não quis passar pano. Eu falei, nós vamos resolver isso aqui agora. Aí eu abracei ele. Falei, meu irmão, a gente se ama tanto, a gente é tão amigo. Cada uma Brasília velha, a gente vai ficar brigado. Aí ele me abraçou. Irmãos, vocês acreditam que nós choramos por causa de uma Brasília? Choramos dois. Eu abraçado nele, ele em mim, dois homens chorando por causa de uma Brasília, irmão. Se você tem uma Brasília, não fica ofendido não, irmão. Então, às vezes a gente ofende alguém, nem sabe que ofendeu. Por isso a gente tem que falar. Aqui na tua fronte, onde você está. Começa a orar. Peça a Deus. Fala, Senhor, será? Tem alguém magoado comigo? Eu estou magoado. Alguém me magoou, eu magoei alguém. Talvez Deus te traga à memória alguém, uma pessoa que era muito próxima de você, muito seu amigo, e de repente ele desapareceu. Onde é que estão aqueles amigos que estavam sempre presentes, aqueles irmãos que estavam sempre juntos? O que separou vocês? O que tirou ele da célula? Por que ele não vai mais? Ele gostava tanto da célula, ele gostava tanto de ir. O que aconteceu? Quem foi que te magoou? Foi seu marido que te deixou, que te abandonou? Foi seu filho que te decepcionou? Você acreditou tanto nele, você acreditou tanto no potencial dele, mas ele se perdeu. Você traz essa mágoa. Foi a sua esposa que te traiu. Foi seu irmão que ficou com a herança que você tinha direito.
E ele deu um jeito lá de ficar com a herança que você tinha parte. E você carrega essa tristeza dentro do coração. Começa a orar, irmão. Coloca diante de Deus. Peça a Deus que crie uma oportunidade para você restaurar o que está quebrado. Diga: Senhor, me ajuda a restaurar o que está quebrado. Me ajuda a fechar a ferida que o diabo tem usado para me machucar. Essa ferida tem feito de mim uma pessoa amarga, uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa. Essa ferida tem feito de mim uma pessoa intolerável. Irmãos, o diabo sabe muito bem usar uma ferida. Apresenta a sua ferida diante de Deus agora. Onde ela está? Quem fez? Põe a mão no seu coração, eu vou orar por você. Aí onde você está mesmo. Ora comigo e diga assim: Senhor meu Deus, obrigado, porque em Cristo toda amargura é curada. Obrigado, porque eu posso prosperar na terra do meu sofrimento. Obrigado, porque eu posso, no teu poder, restaurar relacionamentos quebrados. Eu quero estar perto das pessoas que eu amo. Não deixe, Senhor, que nenhuma mágoa ou tristeza me afaste de pessoas que são importantes na minha vida. Me ajuda a ser santo. Me ajuda a cumprir o teu propósito. Me faça sensível. Quebra, Senhor, os bloqueios, as barreiras. Me ensina a levantar e abraçar. Me ensina a perdoar, me ensina a chorar o que eu preciso chorar. Mas me cura das minhas feridas, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Messias. Deus abençoe.